Deus é o motivo da mensagem do Senhor Jesus. A Bíblia, desde Êxodo até o Apocalipse, ela fala sobre o reino de Deus. E eu queria nessa noite discorrer um pouquinho com os irmãos sobre esse tema tão importante das Escrituras, o reino de Deus. Leremos vários versículos, mas como base eu quero que os irmãos abram, e como está aqui na tela, Daniel capítulo 2 e o versículo de número 44, onde diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Amém? Essa passagem, esse verso, faz parte de um contexto onde nós conhecemos a história de um rei chamado Nabucodonosor. Se alguém acha seu nome feio, seu pai era um pouquinho mais feio, Nabopolassar. Nomes aí para quem vai ter filhos. E esse rei teve um sonho. Conhecemos a história do rei, e ele se esqueceu do sonho, e ele manda então que os sábios interpretem, mas os sábios nem sabiam o sonho. Conhecemos a história, até que se levanta Daniel, ele ora, ele jejua, ele busca ao Senhor, e Deus mostra para Daniel não apenas o sonho, mas também a sua interpretação. E o sonho é a famosa estátua, uma estátua um pouco diferente, onde a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro com barro. E além de Deus mostrar para Daniel o sonho, Deus deu também a interpretação. E a interpretação do sonho é: Deus mostrou os reinos subsequentes para Daniel e para Nabucodonosor. Ele disse que a cabeça de ouro era o reino atual, a Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. E era um rei pomposo, era um rei forte, era um rei valente, era um reinado estabelecidamente forte. Depois passaria o seu reino, viria um outro reino, não tão pomposo quanto o dele, daí o bronze, que seria o reinado da Grécia. Não ficaria muito tempo, porque cairia o reinado da Grécia e se levantaria um outro, que seriam as pernas de ferro, representando o reinado de Roma. E depois os pés de ferro e barro, uma mistura, a Europa dividida, reinos divididos, poderes se levantando. Porém, algo estranho aconteceu com esses reinos. Diz a palavra que uma pedra, lançada sem forças de mão, atingiu o pé daquela estátua, derrubou a estátua, e ela se dissolveu toda. O barro e o ferro, o bronze, a prata e o ouro se desfez. E aquela pedra, vamos poder colocar para mim, Marcos, por favor, o verso 35, capítulo 2. O verso 35 vai falar um pouquinho sobre essa pedra. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana, se desfez, das eiras do estio,
levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esta pedra, ela cresceu, se fez uma montanha grande, e ela cobriu, encheu toda a terra. Quem é a pedra? Alguns falam que é Jesus, outros falam que é a igreja. Mas a pedra, como a estátua se refere a reinos, essa pedra é um reino, o reino de Deus, estabelecido através do Senhor Jesus. Então falar que é Jesus não é de todo errado, porque Ele estabeleceu o reino de Deus. Entendemos, irmãos, que o momento do sonho, quem estava no poder era a Babilônia, representado pela cabeça de ouro. A grande Babilônia, que conhecemos desde Gênesis, uma cidade lá chamada de Babel, uma cidade edificada por um homem rebelde chamado Nimrod, representando a rebeldia. Entendemos que eles eram rebeldes contra o Senhor e contra a sua palavra, porque lá em Babel surgiu a ideia de fazer-se uma torre. Deus queria que eles se espalhassem para povoar a terra. Nimrod disse: não, vamos nos ajuntar, vamos ficar perto. Construíram a famosa Torre de Babel, e Deus veio e confundiu as línguas, e o povo teve que se dissipar conforme foi a vontade de Deus. E Nabucodonosor não queria perder o seu reino. Esse sonho é relatado no capítulo 2, e no capítulo 3 ele teve uma ideia. Eu sonhei com uma estátua com vários materiais: ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. Agora eu vou, com o meu poder, eu vou edificar, eu vou construir uma estátua toda de ouro. Já que no sonho, a cabeça era de ouro, eu vou fazer uma estátua todinha de ouro, e eu vou colocar num vale, e todos terão que adorar essa estátua. Esse negócio de reino que vai passar para prata, para bronze, aqui não. O meu reino não vai se acabar. Edificou uma estátua de quase 30 metros de altura, 3 metros de largura, e conhecemos a história. Todos deveriam se reverenciar e se prostrar diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou edificar, representando mais uma vez a rebelião, a rebeldia, aquilo que é contrário à vontade, ao propósito e à palavra de Deus. Então a Babilônia, no decorrer do tempo, passou a ser conhecida como um reino de rebeldia, um reino de rebelião. E em Apocalipse nós vemos falar um pouco da Babilônia, e é interessante que, se você, nos dias do Apocalipse, onde lá está escrito Babilônia, quando João escreveu o Apocalipse, Babilônia não existia mais, não era um lugar geograficamente conhecido. Se no tempo da Babilônia, João escreveu Apocalipse, você procurasse no mapa, como hoje no Waze, a Babilônia, ela não ia aparecer, porque ela não existia como uma cidade geográfica. Então a Babilônia passou a representar na Bíblia um estilo de vida, um reino. A Babilônia, um reino. E eu quero ler só para agora, para a questão de leitura mesmo, Apocalipse 17, do 1 ao 6, para nós vermos um pouquinho sobre esse reino da Babilônia, o que ele representa. Apocalipse capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 3, apenas a critério de leitura agora, depois voltaremos nesse assunto no final da nossa mensagem. E veio, do 1 ao 6, e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem,
mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Essa mulher tinha um nome, Babilônia, e na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do quê? Do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Até aqui, meus irmãos. Então, nessa visão, João vê a Babilônia em forma de uma mulher. Como disse, nesse período, Babilônia geograficamente não existia. Então a Babilônia é apresentada como um meio de vida, como um estilo de vida, estilo de rebeldia, um estilo de reino, onde as pessoas bebem da prostituição e de toda a sua imundícia. Vamos guardar essa informação, tá? Porque falamos de um reino da Babilônia, um reino onde Daniel interpretou a cabeça e Nabucodonosor não fez apenas a cabeça, ele fez o corpo todo, representado por essa mulher prostituta do Apocalipse. O nosso tema e o nosso prazer em falar é o reino de Deus. Como disse, irmãos, reino de Deus é o tema central da Bíblia. Em alguns lugares está reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Mateus fala mais reino dos céus. Lucas, João e Marcos fala mais reino de Deus. Por quê? Porque Mateus escreveu direcionado para os judeus. E os judeus tinham temor em pronunciar o nome de Deus, o nome de Yahvé. Então eles não falavam o nome de Deus. Então Mateus, por sabedoria e inteligência, ele fala reino dos céus. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. E como dissemos, irmãos, ele é o tema central da Bíblia e ele é apresentado de maneira progressiva. Uma das primeiras vezes que aparece é em Êxodo 15 e 18. Vou puder colocar para mim, por favor, Êxodo 15 e 18. Depois de Moisés atravessar o Mar Vermelho, depois de Faraó padecer no mar junto com o seu exército, ele faz um cântico, o cântico de Moisés. E no versículo 18, durante o seu cântico, ele fala: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Uma profecia de Moisés, num cântico de alegria, após terem passado pelo Mar Vermelho. Então, esse cântico e essa profecia, o Senhor reina eternamente, reinará e perpetuamente, é a mensagem que vai atravessando as passagens bíblicas e vai se tornando mais claras para nós quando João Batista começa o seu ministério.
O Domingos leu aqui que foi até João as profecias. E João diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Está próximo o reino de Deus. Jesus vem, Jesus aparece no deserto. João Batista, que estava ali executando um trabalho de evangelização e de batismo, ele aponta para o Senhor e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro é maravilhoso de você observar sobre isso, porque lá em Apocalipse, lá no final, vamos ler sobre isso, aparece de novo o Cordeiro. Mas um cordeiro que para João era um leão, não era mais um cordeiro, era agora o leão. Os seus ensinos, os ensinos de Jesus começam no capítulo 4 de Mateus e no verso 17. E esta é o início do ministério de Jesus, onde ele fala assim, Mateus 4,17: desde então, desde esse momento, desde ele ser iniciado no seu ministério, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Até então estava próximo, agora é chegado o reino dos céus. E o que é o reino? Uma boa pergunta. Se fala tanto de reino, o que é o reino? O reino não é um lugar. O reino não é a igreja. A igreja de Deus, ela é onde o reino de Deus é anunciado, onde o reino de Deus é divulgado. Então a igreja, ela é um agente do reino de Deus. Jesus fala: o reino de Deus é chegado. Começa agora então o reino de Deus. Então o que é o reino? Porque não é a igreja? Não. O que é o reino? Uma frase que exemplifica bem o reino, e essa frase eu tirei de um livro chamado O Evangelho do Reino. É assim: reino é um direito legal para Deus reinar. É uma permissão, é um direito para Deus reinar. O reino nada mais é do que uma extensão do próprio Deus. O Salmo 103 e o versículo 9, o salmista, ele também tem uma revelação maravilhosa de Deus, falando sobre o reino. Salmo 103 e o verso 9 está escrito assim: não repreenderá. É o 103, 9? Então eu acho que eu marquei errado, mas tudo bem. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não era esse verso. Esse verso fala que ele está sentado no seu trono e de lá ele governa sobre todas as coisas. Mas tudo bem. Está escrito nesse salmo que o Senhor estabeleceu no céu o seu trono, e de lá ele governa e domina sobre todas as coisas. Deus é rei. E aí começa uma confusão na mente de algumas pessoas, porque se ele é eterno, ele sempre foi rei. João Batista fala que o reino está próximo. Jesus fala que é chegado o reino. E na oração de Jesus ele fala: venha a nós o teu reino. Ele fala, quando ele compartilha a ceia com os seus apóstolos: não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então ele foi, ele é, ou ele será. As três coisas. O reino de Deus, ele é perpétuo, ele é eterno, ele está próximo, estava próximo, ele chegou através de Jesus e ele virá. Encontrou, Marcos? Obrigado. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. É o 19. Faltou só um na minha anotação aqui. O Senhor tem mesmo estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.
Amém, irmãos? Dá para nós aquilatarmos isso? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Glória a Deus, aleluia. Como já foi falado aqui, Ele sabe tudo. O Senhor Jesus diz que se vendia 2 pardaizinhos por 1 centil, uma moedinha menorzinha dos romanos, mas nenhum pardal cai, nenhum morre, se esse Deus não permitir. Deus que cuidou dos pardaizinhos é o mesmo que fez a grande baleia azul. A Bíblia fala sobre o Leviatã, um animal imenso. Alguns comparam com um dinossauro. E diz a palavra que Deus fez esse bichão enorme. Vai brincar com ele nas águas? Você viu uma criancinha brincando numa banheira com um patinho na água? Esse Leviatã foi feito por Deus para nos brincar com ele nas águas. Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Ele é Rei, aleluia, sobre todas as coisas. O Senhor reina. Ele tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. E esse reino, irmãos, maravilhoso, é exemplificado em Lucas capítulo 19, versículo 12. Se eu marquei certo, Lucas 19 e o verso 12 diz assim: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Essa palavra se refere ao Senhor Jesus, que Ele veio a esse mundo instituir o reino, voltou para a glória, para ser coroado como rei, e vai voltar um dia. E como foi dito aqui hoje, e é verdade, irmãos, nos preparemos, Jesus em breve virá, que não estejamos desapercebidos. Mas Ele foi para ser coroado como rei e depois voltar. Aí, irmãos, nós temos a implantação do reino através do Senhor Jesus. Dizemos que Ele veio como um cordeiro, e aqui neste mundo Ele sofreu como um cordeiro. Está escrito: como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como está mudo o cordeiro perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Foi levado como um cordeiro, foi morto, e na sua morte Ele então insere definitivamente o seu reino na terra. Ele vai para a glória, vai para o céu, e lá algo maravilhoso acontece. Apocalipse 5, eu vou ler rapidamente do versículo 5 até o 14. Apocalipse 5, do 5 ao 14. Agora aparece de novo o cordeiro, aquele mesmo cordeiro que João Batista apresenta como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E disse-me um dos anciãos: não chores. João chorava, ninguém era digno de abrir um livro e nem desatar os seus selos. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o leão, o rei, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. É um leão ou é um cordeiro? Como havendo sido morto, ele tem as 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isaías 11:2 fala sobre esse 7 Espíritos, que é o Espírito de Deus na sua plenitude.
E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele tomou para si o livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Olhando para o Cordeiro e para o nosso Deus, o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Até o 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado, aleluia, sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao que vive para todos sempre. Aleluia. Um Cordeiro que, para salvar a humanidade, ele foi morto, mas agora se apresenta o grande leão, o leão da tribo de Judá. E o Evangelho de Mateus apresenta o leão como o rei. É o Evangelho do reino, é o Evangelho do rei. Ele vem então agora, vai para a glória, coroado como rei, adorado como rei, exaltado como rei. E aqui na terra, como um cordeiro, ele estabeleceu o seu reino, foi para a glória. E de lá, irmãos, ele manda o Espírito Santo. E agora a igreja, como já dissemos, ela é um agente do reino de Deus. Você e eu somos agentes do reino do Senhor, onde Ele é o rei, coroado como um rei. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele falou algumas parábolas, 42 ao todo. E se você fizer um estudo minucioso das parábolas e colocá-las em ordem cronológica, você vai ver que elas são estruturadas justamente para mostrar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é comparado, porque o reino dos céus é comparado, porque o reino dos céus é assim. Então o Senhor estruturou as parábolas para divulgar, para mostrar o reino de Deus, a sua inauguração, a dimensão dele, como nós fazemos parte desse reino. Se lembra da palavra do semeador? O semeador saiu a semear e a semente cai nas terras. Aqueles que aceitam a palavra, aqueles que assimilam a palavra e se entregam à palavra de Deus, fazem parte desse reino. E Mateus, do capítulo 22 ao capítulo 26, fala do final, onde o reino será consumado, o reino será estabelecido, e um dia, irmãos, um dia nós iremos reinar de fato, de verdade, literalmente com o Senhor, porque está escrito que para o nosso Deus Ele nos fez reis e sacerdotes, e um dia nós reinaremos com o Senhor. No lugar das alturas estará estabelecido a nova Jerusalém, e dessa nova Jerusalém todos os salvos reinarão
reinarão como o Senhor. Há uma divisão teológica, alguns acham que alguns só vão reinar e outros não. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é jargão para alguém que quer tirar algum proveito dessa situação. Mas a Bíblia fala que todos nós que fomos comprados e lavados pelo sangue do Senhor, fomos feitos reis e sacerdotes. E um dia reinaremos sobre a terra. Quando nós falamos, irmãos, que o reino já acontece e um dia ele vai acontecer, é a famosa tensão do já, mas ainda não. Jesus estabeleceu o reino. Ele diz: é chegado o reino. E realmente, irmãos, na vida daqueles que servem ao Senhor, o Senhor reina. Amém, irmãos? Amém. Na minha vida e na tua vida Ele reina. Ele é rei, soberano sobre nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele é o nosso Rei. Em nosso lar Ele reina, em nossa família Ele reina, aleluia. Onde estamos, esse Rei está nos acompanhando. Mas na sua volta se consumará o seu reino, e aí nós literalmente reinaremos com Ele. Então falamos sobre o reino de Deus. Voltando um pouquinho atrás, são muitas informações. Nós lemos sobre o reino da Babilônia. Lemos sobre a grande prostituta representando esse reino. Uma mulher prostituta com roupas indecentes, que se exibia e se ostentava. E ela tomava um cálice de sangue das testemunhas de Jesus. Uma mulher cheia de abominações, de pecados e imundícias. Ela tinha um nome: mãe das meretrizes. E se embriagava, se embebedava com o sangue das testemunhas. É um reino. É um reino que quer fazer oposição ao reino de Deus, porque Deus estabeleceu o seu reino. Para que haja reino, é preciso ter um rei. O nosso rei é o Senhor Jesus. Para que haja reino, tem que ter súditos. Quem são os súditos? Todos os lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Os que ouviram a palavra, foram convencidos pelo Espírito Santo, entregaram suas vidas para Jesus, foram imersos no corpo de Cristo, esses pertencem ao reino de Deus. Para que haja um reino, é preciso, além de rei e os súditos, também leis. E nós temos a palavra de Deus como princípios, valores desse reino. Quando falamos de Mateus, que Mateus é o evangelho do reino, nós temos lá então Jesus aclamando: é chegado a vós o reino dos céus. No capítulo 4, a partir do 5, ele começa então no famoso Sermão do Monte, colocar as normas e as diretrizes desse reino. E ele começa a falar então princípios e valores desse reino. E com muita alegria estamos nos alimentando na escola dominical, e recentemente encerramos uma revista só sobre o Sermão do Monte, isto é, sobre os princípios e os valores do reino de Deus. Para que haja reino, é preciso ter um lugar. Que lugar é esse? Não há um lugar específico. Nós lemos do Salmo: o Senhor estabeleceu na glória o seu reino, o seu trono, e Ele domina sobre toda a terra. Aleluia. O Senhor governa sobre tudo, sobre todos. E também, para finalizar, o que mais falta para ter um reino: reis, súditos, leis, lugar e uma ordem. E a ordem do reino de Deus é estabelecer justiça e ordem no caos que o pecado gerou. Guarda essa informação. Qual que é o nosso objetivo como súditos desse reino? Fazer aquilo que o Senhor veio fazer: estabelecer justiça e ordem num caos que o pecado gerou.
Hoje, irmãos, infelizmente, como está escrito que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado, o mundo jaz na injustiça. É só você olhar para alguns setores da sociedade, olhar para alguns setores da política, sem levantar bandeira ideológica e de política, você vai ver que o mundo vive hoje uma grande injustiça, e não é um privilégio apenas do Brasil. Olhe para as outras nações: injustiças, injustiças e injustiças. Por quê? Porque o mundo optou pelo reino desse mundo. Mas a igreja de Deus, como guardiã desse reino, como agente desse reino, está aqui na terra para pregar a justiça e colocar ordem no caos que o pecado gerou. Então você fala: pastor, então para que eu seja um súdito desse reino, para combater esse outro reino, vamos pegar em armas, vamos ficar bravos, vamos ficar revoltados, vamos levantar e marchar e fazer rebeliões. Não. O Senhor, quando Ele principia o Sermão do Monte, quando Ele fala sobre as normas do reino, Ele já convoca os seus súditos e Ele coloca para nós algumas características dos súditos desse reino. E se você pertence a esse reino, e eu creio que todos aqui pertencem a esse reino, amém? Amém. Glória a Deus. Se você pertence a esse reino, você olha para a Escritura e vê quais são as características dos súditos desse reino: pobres de espírito, não quer ser arrogante no espírito, é simples, os que choram pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados, e querem se consertar a cada dia, os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque a vontade de Deus e o seu propósito é colocar justiça. Então, se você é súdito do reino, você tem fome e sede de justiça. O súdito do rei não pode ser injusto. Pais injustos, mães injustas, patrões injustos, empregados injustos, tantas injustiças. Mas aquele que pertence ao reino não pode gostar de injustiça. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Está escrito que uma outra característica nossa é sermos misericordiosos, sermos puros de coração, sermos pacificadores. Então não é o contrário, assim, é o contrário. Ao invés de me revoltar, eu gritar e colocar a trombeta na rua e gritar contra o governo, não, a Bíblia manda eu ser pacificador. E como igreja, eu olho para a política, eu oro pela política, eu oro pela minha nação. Eu não faço partidarismo, eu não sou militante, mas eu oro e intercedo para que Deus tenha misericórdia. Então, característica dos súditos: ser pacificador, ser perseguido, ser insultado. E Jesus continua depois dessas bem-aventuranças, dizendo que para Deus os seus súditos são sal da terra e luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Por que, irmãos? Porque nós pertencemos a um reinado diferente. Olhando para este mundo, voltando agora para a estátua. A estátua representa dois reinos: um humano, material, carnal, diabólico. Há um sistema hoje que governa esse mundo, um sistema que quer destruir valores bíblicos. Mas em nome de Jesus, nós não pertencemos ao reino da estátua, nós pertencemos ao reino da pedra. Aleluia.
A pedra que atacou a estátua e a derrubou. Nós não pertencemos ao reino da estátua, nós pertencemos ao reino da pedra, o reino de Deus, o reino onde Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nesse reino há uma noiva, no reino do mundo há uma prostituta. Nesse reino, nossas vestes são, humanamente falando, com pudor, com decência, mas espiritualmente nós somos vestidos de vestes brancas, limpas, embranquecidas do sangue do Cordeiro. A veste da prostituta era indecente. Nesse reino da pedra nós temos humildade e simplicidade. No reino do mundo, exibição e ostentação. Muitas igrejas têm estabelecido nos seus altares um reino do mundo, ostentação, poder, valores financeiros, e tudo se torna dinheiro. Mas nós queremos, em nome de Jesus, nesse púlpito e através desse púlpito, divulgar que em nome de Jesus nós queremos para nós é o reino de Deus, é o reino da pedra, aleluia, que esmiuçou todo o reino do mundo. Quando se fala do reino da prostituta, da Babilônia e do mundo, fala que ela se embriagava com sangue, e o cálice que ela bebia era sangue das testemunhas. O cálice que a igreja bebe hoje é o cálice da nova aliança com Cristo, aleluia, estabelecido pelo sangue do Senhor Jesus. A operação da prostituta, da estátua, do reino do mundo é abominável, é imundícia. A operação da igreja é louvor e adoração e gratidão e glorificação ao nome do Senhor. No reino do mundo, eles têm na testa um nome: mãe das meretrizes, mãe das prostituições. Mas está escrito em Apocalipse que todos os súditos do reino levam consigo o nome de Deus. Aleluia! Nós temos em nós um nome, é o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Quando a prostituta estava embriagada e cambaleando, ela se embriagava do sangue das testemunhas. E a igreja de Deus, ela também se embriaga, mas ela se enche, como em Atos 2, do Espírito Santo de Deus. Quando disseram a Jesus que ele estava expulsando demônios por Beelzebul, ele fala que um reino dividido não subsiste. E ele diz algo maravilhoso: se eu expulso demônios, se eu faço uma obra poderosa pelo dedo de Deus, então, ele fala, é chegado a vocês o reino de Deus. A igreja embriagada pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo, ela faz a obra de Deus. Nós oramos pelas pessoas, nós oramos pelos enfermos, nós oramos por lares e famílias, queremos restauração de lares. Essa semana, conversando com uma moça aqui na sala pastoral, eu disse a ela que, como homem, eu entendia a separação dela, mas como pastor, eu não concordo, eu não aceito. E se você me permite, minha filha, eu vou orar pela restauração do teu casamento, do teu lar e da tua família. Porque no reino do mundo, no reino da estátua, eles são contra a família, são contra matrimônios, são contra pais e filhos. Para eles não tem família, para eles não tem governo, para eles não tem paz, não tem um casamento de um homem com uma mulher,
não tem mais filhos obedientes. Para eles, o mundo é uma confusão, é uma miscigenação, é uma mistura. Mas a igreja de Deus, cheia do Espírito Santo, ela faz a obra de Deus. Ela ora pelos lares, ora pelas famílias, abençoa os casamentos, abençoa os pais, abençoa os filhos. E no poder do Espírito Santo nós fazemos a obra de Deus. Por quê? Porque para nós é chegado o reino de Deus. E sobre essa igreja o Senhor reina. Fique em pé, por favor. Nós colocamos aqui hoje dois reinos: o reino de Deus e o reino do mundo. O reino da pedra, aleluia, e o reino da estátua. O reino da noiva e o reino da meretriz, da prostituta. Em qual reino você está? Você não está aqui hoje por um acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele está te chamando. Venha para o meu reino. Você precisa pertencer ao meu reino. Porque no reino de Deus é diferente. Nós tratamos diferente. Nós olhamos diferente. Nós agimos diferente. Nós negociamos diferente. Nós pensamos diferente. Temos atitudes diferentes. Se você hoje ainda não pertence ao reino de Deus, eu vou orar por você nesse momento. Eu quero que você venha para o reino da pedra. Venha para o reino dessa pedra, porque essa pedra, diz a palavra, ela cresceu, se tornou muito grande e muito forte. E essa pedra, ela vai crescendo. Essa pedra nunca diminui, ela só vai crescendo. É o reino de Deus. E um dia essa pedra irá reinar no mundo, e nós reinaremos como o Senhor. Mas para isso eu preciso pertencer ao reino da pedra. Se você quer pertencer a esse reino, deixa a prostituta, que é a Babilônia. Deixa o mundo com suas vontades e os seus desejos. E agora venha para o reino da pedra, no qual nós estamos, o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus. Eu vou orar agora. Não vou te chamar a vir à frente, não, mas onde você está, você pode dar um sinal com a sua mão e dizer: eu quero pertencer ao reino da pedra, ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao reino de Jesus. Deixe em nome de Jesus o estilo de vida da Babilônia e venha para o Senhor. Jesus está voltando, o tempo está se findando. Deus precisa de você no reino dele, aleluia, o qual nós pertencemos. Se você quer receber essa oração e quer passar para o reino da pedra, dê um sinal com a sua mão, levante a sua mão como sinal. Amém. Aqui o irmão está levantando a mão. Mais pessoas que querem pertencer a esse reino. Não vou te chamar à frente, não, mas aqui mesmo eu vou orar por você. Tenha coragem, tome uma decisão. O Espírito Santo falou com você. Se renda ao Espírito Santo e venha pertencer ao reino da pedra, em nome de Jesus. Vamos orar. Enquanto eu oro, você ora comigo. Senhor, agora eu deixo o reino desse mundo e passo a pertencer ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao reino da pedra. Se você quiser, durante a oração, levante a sua mão e ore comigo em nome de Jesus. Glorioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero apresentar a Ti essas vidas, meu Deus, que hoje se rendem ao Senhor, ao Teu reino, meu Deus. Nós não queremos outro reino. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor um dia foi coroado como Rei, aleluia. E em nossa igreja, em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, é o Senhor quem reina.
Reina também, Pai, a partir de agora nesse lar, nessa casa e nessa família. Repreenda todo o reino da treva, repreenda todo o reino das meretrizes, da prostituição, da Babilônia, e estabelece agora sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, o reino do Senhor. Aleluia. E para ele eu digo, para você é chegado agora o reino de Deus. Aleluia. Recebe esse reino. Aleluia. Sinta esse reino e viva esse reino em nome do Senhor Jesus. Porque um dia, como a igreja, nós reinaremos com o nosso eterno e maravilhoso Rei. Aleluia. É o que nós te pedimos, Senhor, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.